Olá, trago para você nessa oportunidade uma palavra dos Salmos. Eu sou Carlos Gasparotto e a minha alegria é estar trazendo, compartilhando contigo as verdades da palavra de Deus. Hoje eu vou trazer um aspecto do Salmo número 1. A Bíblia tem 150 salmos e o número 1 se destaca por ser um salmo muito importante, muito interessante. Eu vou falar hoje sobre o conselho dos ímpios. Então vou ler esses 6 versículos do Salmo número 1 para começar a nossa mensagem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo número 1 fala da palavra de Deus e revela 2 caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. No entanto, primeiramente, o Salmo número 1 é uma profecia dirigida a Cristo, porque os salmos são proféticos em relação a Cristo. Não somente os salmos, mas a lei de Moisés e também os profetas. Vejam o que Cristo falou a respeito disso em Lucas 24, 44. Ele disse então aos fariseus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os salmos, junto com a lei de Moisés, ou seja, o Antigo Testamento para nós, e os profetas, eles são palavras dirigidas especialmente a Cristo. Elas se referem a Cristo. Quando quisermos conhecer as verdades da doutrina de Cristo, nós temos de ir para os salmos, os profetas e a lei. Portanto, em primeiro lugar, nesses salmos, nós vemos que ele começa com o homem bem-aventurado. Quem seria esse homem bem-aventurado? Esse homem bem-aventurado do Salmo número 1 é Jesus Cristo. Assim, Cristo é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e que tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse homem descrito nesses primeiro e segundo versículos é Jesus. O verso 3 também afirma que esse homem será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. As árvores plantadas às beiras dos ribeiros são aquelas que estão sempre verdejantes, porque estão sempre regadas pela água, pela umidade do solo. E profeticamente na Bíblia, árvores são símbolo de homens, e água representa a palavra de Deus. Então o homem que é como uma árvore tem que estar sempre sendo regado pela palavra de Deus, que é como água que limpa o homem. Joel 1, versículo 12, mostra que árvore é como homem, né?
a vide secou, a videira secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Está vendo que ele está dizendo que toda essa relação de árvores, de plantas que ele fala, diz que se secaram, e por isso não há alegria entre os filhos dos homens. Por quê? Porque essas árvores simbolizam esses filhos dos homens. Veja outro exemplo, esse exemplo do Antigo Testamento. Veja agora o exemplo do Novo Testamento. Após cuspir nos olhos de um homem cego, e impor as mãos, sobre esse homem que era de Betsaida, Jesus perguntou se ele via alguma coisa. Veja o que diz Marcos 8:24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então o homem, a árvore é símbolo do homem, do ser humano. Então quando você lê na palavra as árvores do campo, as árvores do bosque, estão se referindo a homens que adoram a Deus. A seguir, Jesus voltou a impor as mãos sobre os olhos daquele homem, e ele então passou a enxergar perfeitamente. Aquele homem de Betsaida andava na escuridão das densas trevas, tanto física quanto espiritualmente. Mas ao se encontrar com aquele que é a luz do mundo, a luz raiou sobre a vida daquele cego de Betsaida. Em Efésios 5, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então Cristo, como luz do mundo, se manifestou àquele homem, e se manifestou a este mundo para conduzir os homens que estavam nas trevas, porque estavam perdidos para Deus. Se o homem tem Cristo, esse homem é conhecido de Deus, uma vez que ele é de novo criado, é criado novamente na condição de filho de Deus, porque nasceu de novo. Não é o comportamento do homem que concede a filiação divina, mas sim o nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é nascer da palavra de Deus, porque a palavra é água que limpa, e o Espírito é poder de Deus. Então, para nascer, de novo, para termos a filiação divina, para ser criado um novo homem, é preciso que ele nasça da palavra, pelo poder de Deus, porque é pelo poder de Deus que nos tornamos filhos de Deus, Este Salmo 1 nos apresenta 3 características que não pertencem ao homem bem-aventurado. 3 características que não pertencem ao homem bem-aventurado. São elas: que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São essas as 3 características que pertencem ao homem bem-aventurado. Hoje eu vou considerar apenas o homem bem-aventurado do ponto de vista de que não anda segundo o conselho dos ímpios, tá? Então vou falar sobre aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e a definição do que seja conselho dos ímpios. O Salmo 1 é o Salmo da bem-aventurança, da alegria, do regozijo, da felicidade. É o Salmo da graça. Porém, nos chama a atenção o fato de o rei Davi apresentar a bem-aventurança, apontando para um único homem. Ele diz no início do Salmo, no versículo 1, bem-aventurado o homem. Por que o salmista não disse bem-aventurados os homens? Ora, nas Escrituras temos várias passagens que enfatizam a bem-aventurança de todos quantos confiam em Deus. Veja 2 exemplos. Salmo 21:12.
Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse salmo está prevendo aqui a grande tribulação. A grande tribulação será uma fase de 7 anos, chamada a ira do Cordeiro, quando todos aqueles que rejeitaram a Cristo, principalmente os judeus, passarão por uma peneira, passarão por um funil, porque rejeitaram a Cristo, então estarão experimentando a sua ira, que na verdade será exercida por meio do anticristo, tá? Basta Cristo tirar a sua mão, que o anticristo provoca todo o sofrimento no ser humano que rejeitou a Cristo. E o Salmo 119, verso 2, diz: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, tá? Então o Salmo 21:12 fala que é bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, e o 119, bem-aventurados que guardam os teus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Esses testemunhos é a palavra de Deus, porque todo o Salmo 119 se refere à palavra de Deus, com várias texturas, vários sinônimos, como testemunhos, decretos, palavras, tudo se referindo à palavra de Deus. O que distingue o homem do Salmo 1, verso 1, dos homens do verso 12 do Salmo 2, né? O que distingue esses dois tipos de homens, né? Então eu vou falar sobre o conselho dos ímpios. Essa distinção está no fato de o homem bem-aventurado não andar segundo o conselho dos ímpios. E qual seria então esse conselho dos ímpios? Ora, o conselho dos ímpios tem por base o engano, a mentira, a falsidade, e não a palavra de Deus, que é a verdade, né? O que não é a verdade é engano, mentira e falsidade. Qualquer doutrina que está diferente da doutrina de Cristo, que também é a doutrina dos apóstolos, é mentira, engano e falsidade. Qualquer outro escrito, né, copiado da Bíblia, mas mudado, com mudanças de verdades, são engano, mentira e falsidade, são conselho dos ímpios. Em Provérbios 12:5, Salomão escreveu: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano. Veja que Salomão também se refere a conselho dos ímpios como um engano. Então o conselho dos ímpios é formado pelos religiosos em Israel, que utilizavam a lei por pretexto, porém seguiam os desvarios dos seus próprios corações enganosos. O conselho dos ímpios se refere a homens que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe de Deus, conforme diz Isaías 29:13. O Salmo número 12 apresenta a essência do conselho dos ímpios. Salmo 12, versos de 2 a 4 diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Quer dizer, coração dúbio, né? Que tem um sim, mas tem um não, tem um talvez, né? E o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? E a gente sabe que os lábios se referem à confissão do coração, né? É com os lábios que se crê para a vida eterna, diz a palavra de Deus. Mas esse mesmo lábio, né,
que pode confessar a Cristo, também pode negá-lo, por serem lisonjeiros e por partirem de um coração dúbio, que não quer obedecer a Deus, embora esses lábios falem de Deus, mas não querem seguir as verdades de Deus. Então, com o coração enganoso, os fariseus falavam entre si, e diante do Cristo, o enviado de Deus, declaravam: quem é o Senhor sobre nós? Ninguém entre os religiosos judeus falava a verdade, antes com a língua destilavam veneno, semelhante ao da serpente. Por isso que Cristo os chamou de raça de víboras. Quando Cristo os denominou de raça de víboras, Cristo não estava xingando, ofendendo os fariseus, mas estava afirmando que dos seus lábios procedia um veneno enganoso, semelhante à serpente, para enganar o povo. Portanto, Cristo não trilhou pelo conselho dos ímpios, porque obedeceu a palavra de Deus, que é a verdade, e nunca houve engano na sua boca. O Salmo 17:4 diz: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Ou seja, Cristo se guardou das veredas do destruidor, que são os caminhos do inimigo, os caminhos de Satanás. A impiedade é condição que decorre de nascimento e não de comportamento, tá? Veredas do destruidor se refere a nascimento e não a comportamento. Os homens se alienam de Deus, se afastam de Deus desde o nascimento, desde o ventre, e no ventre se tornam ímpios em função da condenação ocorrida no jardim do Éden. O Salmo 58:3 diz que todos os homens nascem mentirosos, porque nascem no pecado de Adão, já nascem pecadores. E o Salmo 1 apresenta um conselho formado por ímpios, homens oriundos de uma geração má, e que nunca se lavaram da imundícia herdada de Adão, porque Adão é cabeça de geração de homens pecadores, e era preciso que Deus enviasse outro em cumprimento da sua palavra no Éden, de que esse outro sairia da semente da mulher para pisar na cabeça da serpente. Então Adão é cabeça de uma geração má, porque é cabeça de geração de homens naturais, homens pecadores. Porém Cristo é cabeça de uma geração de homens espirituais, de homens nascidos de novo. Aqueles que nascem de Adão estão na estrada larga da perdição, porque todos entram por ela, muitos, a maioria, nasce na porta larga, pelo nascimento biológico, porque bastou nascer para nascer pecador, para ser um pecador. Mas Cristo é a porta estreita, porque poucos entram por ela, e pela porta estreita entram aqueles que nascem de novo, pelo nascimento espiritual, ao crer em Cristo como Senhor. Os ímpios falam mentiras desde que nascem. Por que falam mentiras? Porque não estão dentro da palavra de Deus. A sua natureza é pecaminosa, então tudo que eles falam ou produzem são mentiras. E há o conselho dos ímpios, eles nascem no conselho dos ímpios. São homens que se organizam em torno de uma doutrina, um pensamento, uma religiosidade, e a impõem aos demais homens. Então, quando há uma religião que não segue a verdade, essa religião é conselho dos ímpios. A mentira do conselho dos ímpios procede no coração enganoso que receberam quando do nascimento natural. É em função desse coração enganoso que Jesus alertou os escribas e fariseus, dizendo em Mateus 12:24, aqui já me referi:
raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por que eles eram maus? Porque ainda andavam na estrada da perdição, no caminho mau, no caminho de Adão. E por participarem do conselho dos ímpios, a abundância do coração fala a boca, ou seja, porque andam pelos caminhos maus, as suas bocas confessavam a morte, que confessam o pecado e não confessam a Cristo. É por causa dessa mentira que o apóstolo Paulo falou em Romanos 3, verso 4. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então Paulo diz que todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. É óbvio que Paulo está falando aqui do homem pecador, não do homem justo. De todos os homens que vieram ao mundo, Cristo é o bem-aventurado de Deus, pois nunca se achou engano na sua boca, porque somente ele não foi gerado segundo o sangue, a vontade da carne e a vontade do varão, ou a vontade do homem, né? Porque como sabemos, Cristo veio da semente da mulher. Cristo veio da semente de Maria, né? Ela não se engravidou por uma relação com um homem, mas foi a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo, que a cobriu, e nela foi gerado a semente de Deus, né? A semente de Deus com a semente da Maria geraram a Cristo no seu ventre. Dele em espírito disse Davi, Salmo 26, 1 e 26, 11: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, mas eu ando na minha sinceridade. Ora, todos os outros homens, quando nascem, se alienam desde o ventre da mãe e andam errados, proferindo mentiras, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Salmo 5, versículo 9. Porque aqueles homens, aqueles fariseus, estavam cheios de maldade, porque não queriam saber de cumprimento das profecias a respeito do Messias. Cristo era o Messias ali na frente deles, resultado da promessa feita a Abraão, mas eles rejeitaram a Cristo por causa da sua religiosidade. Por isso frequentam o conselho dos ímpios. Com Cristo não ocorreu o que ocorre com a humanidade, pois ele foi lançado no ventre de Maria por meio de Deus, e não por um homem vendido ao pecado como escravo. Se Cristo tivesse nascido da relação entre Maria e José, ele estaria escravo do pecado. Mas não, Cristo não foi resultado de uma ação humana, mas de uma ação de Deus. No Salmo 38, o salmista descreve a ação do conselho dos ímpios. Salmo 38, 12 a 14. Como se dá a ação do conselho dos ímpios. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Quando entrou no mundo, Cristo não seguiu o vão conselho dos ímpios, né? Ele nasceu em santidade. Ele não herdou a semente de Adão,
Por isso Cristo não pecou, nunca pecou, ou seja, ele não nasceu como pecador. Quando Cristo entrou no mundo, não seguiu o vão conselho dos ímpios. Salmo 26, 4 e 5. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Portanto, Jesus não se assentou com os escribas e fariseus para compartilhar da doutrina deles, ou seja, do seu pão, do seu fermento, né? E que se alimentava e que alimentava as multidões. Em Mateus 16, 12, os discípulos de Jesus dizem: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, porque fermento é doutrina, e a doutrina ruim. Quando você vê fermento na palavra de Deus, está falando de doutrinas anticristãs, doutrina que vão contra a verdade da palavra de Deus. Cristo é o rebento do tronco de Jessé, né? O renovo justo prometido a Davi, a verdade que brotou, porque Davi era filho de Jessé, e Cristo é chamado de o tronco de Jessé, em Isaías 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aqui é uma profecia a respeito de Cristo, filho de Davi. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Aqui não está falando de Salomão, mas está falando de Cristo. Salmo 85, 11. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus, se referindo a Cristo. Então todos esses salmos são profecias a respeito de Cristo. Jeremias profetiza a respeito de Cristo, como profeta, e salmos, conforme Cristo informou, que se referiam a Ele, a lei, os profetas e os salmos. Portanto, essa é a definição do que é o conselho dos ímpios, desse salmo número 1. Doutrinas que falam mentiras, doutrinas de homens que falam mentiras. Portanto, o conselho dos ímpios procede de um coração enganoso, daqueles que o receberam quando do nascimento natural, na definição de Jeremias. Mas ao nascer de novo, o homem sai do conselho dos ímpios e se torna um bem-aventurado com Cristo. Quando alguém renuncia a si mesmo, né, e passa a seguir a Cristo, ele deixa o conselho dos ímpios, se afasta das trevas e se chega à luz, que é Jesus, como aconteceu com aquele cego de Betsaida. Portanto, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, a minha sugestão a você, nesse dia, nessa oportunidade, é buscar um coração do alto. Afaste-se do conselho dos ímpios e passe a ser um discípulo de Cristo, para ser um bem-aventurado, conforme descreve esse salmo número 1. Afaste-se então do conselho dos ímpios e se achegue ao conselho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa salvação. Amém, amém.